O momento em que vi o nome dela na candidatura, o meu coração parou. Audrey Calavai. O mesmo nome que vi inúmeras vezes a iluminar o telemóvel do meu marido às 2 da manhã. O mesmo nome associado a e-mails com assuntos como "já tenho saudades tuas" e "a noite passada foi incrível". Eu tinha memorizado tudo sobre ela durante as minhas investigações noturnas. 26 anos, formada em marketing, influenciadora nas redes sociais com exatamente 12.437 seguidores da última vez que verifiquei. E agora, por alguma piada cósmica, estava a candidatar-se para ser a minha assistente executiva na mesma agência de publicidade que eu tinha construído do zero. Lembro-me de estar sentada no meu escritório de canto, a olhar para o currículo dela enquanto rodava minha aliança de casamento. 10 anos de casamento reduzidos a um clichê patético. A mulher de negócios bem-sucedida de 38 anos, com um marido infiel que se apaixonou por alguém mais nova. Que original, Richard. Que absolutamente, devastadoramente previsível. Senhora Bennet, devo agendar entrevistas para estes melhores candidatos? A minha diretora de recursos humanos estava à porta à espera de instruções. Deslizei a candidatura da Audrey pela secretária com lentidão deliberada. Esta interessa-me. Coloque-a no topo da lista. Mas ela tem menos experiência do que todas as outras. Tenho um pressentimento quanto ao seu potencial, respondi com a voz firme, apesar do furacão que se formava no meu peito. Às vezes, simplesmente sente-se isso. Na manhã da entrevista dela, mudei de roupa 3 vezes. Acabei por escolher um fato cinzento carvão da Armani que nunca tinha usado. Um que o Richard nunca tinha visto. Prendi o meu cabelo ruivo num apanhado elegante e apliquei a maquilhagem com precisão cirúrgica. A mulher ao espelho parecia poderosa, controlada, inquebrável. Armadura perfeita para o que estava prestes a fazer. Audrey chegou 15 minutos mais cedo, vestida com uma versão de moda rápida de traje profissional. Bonita daquela forma sem esforço que a juventude proporciona. Com cabelo loiro mel a cair sobre os ombros e olhos grandes que irradiavam ambição inocente. Se as circunstâncias fossem diferentes, talvez gostasse dela. A senhora Bennet vai vê-la agora, anunciou a minha recepcionista, e eu observei através da parede de vidro do meu escritório enquanto a Audrey endireitava as costas e ensaiava o sorriso. Ela não fazia ideia de quem eu era. Isso foi o que me atingiu primeiro. O meu marido, obviamente, nunca lhe mostrou uma foto da esposa. Nunca mencionou que Olivia Bennet era dona de uma das agências de publicidade boutique mais bem-sucedidas de Boston. Nunca lhe disse que a mulher que ele traía tinha construído um império enquanto ele fingia ser um cônjuge solidário. Audrey, por favor, entre. Estendi a mão com um sorriso caloroso que me custou tudo manter. Sou a Olivia Bennet. É uma honra conhecê-la. Senhora Bennet, acompanhei a sua carreira durante anos. A sua campanha para Meridian Tech no ano passado foi revolucionária. Ela era boa, confiante sem ser arrogante. Conhecedora do meu trabalho, entusiasmada nos pontos certos. Se eu não soubesse o que sabia, poderia tê-la contratado no momento com base no mérito genuíno. Diga-me, Audrey, o que a faz pensar que está pronta para um cargo com este nível de responsabilidade? Perguntei, estudando o rosto dela com distanciamento antropológico. Sei que a minha experiência pode parecer limitada no papel, mas o que me falta em anos compenso com dedicação e uma perspectiva fresca. Estou disposta a trabalhar mais do que qualquer outra pessoa para provar o meu valor. Os olhos dela nunca se desviaram dos meus. Assenti, fazendo anotações no meu bloco de couro. E a sua disponibilidade? Este cargo requer flexibilidade. Às vezes, noites tardias, fins de semana, se necessário. Estou completamente disponível, respondeu com entusiasmo. Sem quaisquer restrições. Nenhuma restrição. Perguntei-me se o Richard sabia que ela se estava a candidatar a empregos que consumiriam o tempo que passava com ele. Provavelmente não. Falamos durante 40 minutos. Fiz perguntas desafiadoras e ela respondeu a maioria com grande competência. No final da entrevista, eu sabia 2 coisas com absoluta certeza. Ela era qualificada para o cargo. E não fazia a mínima ideia de que dormia com o marido da sua potencial chefe. Serei honesta consigo, Audrey, disse, enquanto concluíamos. Há candidatas com mais experiência, mas valorizo o empenho e o talento bruto. Acho que pode ser exatamente o que procuro. A esperança que floresceu no rosto dela foi quase dolorosa de ver. A sério? Isso significa muito, vindo de si.
Entraremos em contato muito em breve, prometi, acompanhando-a até a porta. Enquanto apertávamos as mãos para nos despedirmos, reparei que ela usava o mesmo perfume que tinha sentido nas camisas do Richard. A mesma fragrância que me mantinha acordada, a olhar para o teto, a perguntar-me o que teria feito de errado. 3 dias depois, liguei-lhe pessoalmente para lhe oferecer o cargo. O seu grito de alegria ecoou pelo meu escritório, enquanto eu afastava ligeiramente o telefone do ouvido. Quando pode começar? Perguntei. De imediato. Amanhã mesmo. O entusiasmo na voz dela era palpável. Perfeito. Estou ansiosa por trabalhar de perto consigo, Audrey. Muito de perto. Ao desligar, abri a gaveta da secretária e olhei para o relatório do investigador privado que tinha contratado há 3 meses. O relato detalhado do caso do meu marido, completo com horários, locais e fotografias. Fechei a gaveta lentamente e sorri. A fase 1 do meu plano estava concluída. Pela primeira vez, desde que descobri a traição do Richard, dormi profundamente nessa noite. Não porque tivesse encontrado paz, mas porque tinha encontrado um propósito. O jogo tinha começado. E só eu conhecia as regras. O primeiro dia da Audrey foi uma aula magna de ironia. Ela chegou 30 minutos mais cedo, agarrada a uma pasta de couro que mais tarde descobri ter sido um presente do Richard. O mesmo Richard que me disse que precisava de trabalhar até tarde na noite anterior. A mesma noite em que, aparentemente, esteve a dar-lhe um discurso de incentivo para o novo emprego com a esposa. O universo tem um sentido de humor distorcido. Preparei algumas ideias para a conta Harrington, anunciou com entusiasmo, tirando pranchas de apresentação meticulosamente elaboradas. Iniciativa impressionante, respondi, genuinamente surpreendida com seu rigor. Vamos analisá-las durante o almoço. A nossa relação de trabalho desenvolveu-se com uma facilidade inquietante. Audrey era inteligente, trabalhadora e intuitiva. Qualidades que eu talvez tivesse cultivado noutras circunstâncias. Ficava até tarde sem se queixar, absorvia feedback como uma esponja e antecipava as minhas necessidades antes de eu as expressar. Se ela não estivesse a destruir o meu casamento, teria sido a protegida perfeita. Entretanto, em casa, Richard tornava-se cada vez mais distraído. As viagens de negócios multiplicaram-se, as noites tardias tornaram-se ainda mais longas e os beijos tornaram-se protocolares. Daqueles que se dão a um parente de quem não se gosta particularmente, mas que somos obrigados a reconhecer. Como está a correr com a nova assistente? Perguntou uma noite, o interesse demasiado acentuado para ser casual. Audrey. Ela é surpreendentemente capaz, respondi, observando o rosto dele cuidadosamente. Embora às vezes me preocupe que esteja a esconder algo. Recebe chamadas misteriosas e parece ansiosa depois. Um vislumbre de preocupação atravessou-lhe o rosto antes de o disfarçar. De certeza que não é nada. Trabalhos de entrada são estressantes. Provavelmente tens razão, sorri, saboreando a ironia que ele não via. A propósito, talvez precise que ela fique até mais tarde esta semana. Estamos a preparar uma proposta para Greenwich Financial na sexta-feira. O telemóvel vibrou-lhe no bolso. Ele verificou discretamente, depois franziu o sobrolho. Na verdade, tem um jantar quinta-feira com os clientes de Chicago. Clientes de Chicago? Repeti. Não havia clientes de Chicago. Claro. No trabalho, comecei a atribuir a Audrey projetos que exigiam trabalho noturno, precisamente nas alturas em que normalmente se encontraria com o Richard. Observei-a enviar mensagens furtivas, a inventar desculpas, a remarcar os encontros. A tensão começou a notar-se em ambos. Está tudo bem, Audrey? Perguntei uma noite, quando a encontrei a chorar na casa de banho. Parece perturbada ultimamente. Ela limpou os olhos rapidamente. Coisas pessoais, nada com que se preocupar, sabe? Considero-me uma boa juíza de caráter, disse, encostando-me ao lavatório ao lado dela. E acho que alguém está a aproveitar-se de si. Os olhos dela arregalaram-se. O que quer dizer? Apenas um pressentimento. Merece alguém que a coloque em primeiro lugar, que se orgulhe de estar consigo abertamente. Não alguém que a mantenha nas sombras. O golpe direto atingiu. O lábio inferior dela tremeu. É complicado. Sempre é, respondi suavemente. Lembre-se apenas que as complicações geralmente só beneficiam uma pessoa na relação. Deixei-a ali, a olhar para o seu reflexo, a dúvida infiltrar-se na expressão, exatamente como eu pretendia.
Nas semanas seguintes, partilhei estrategicamente vislumbres da minha vida pessoal. O suficiente para que ela começasse a ligar os pontos. Mencionei o nome do Richard casualmente. Deixei a nossa foto de aniversário visível na minha secretária. Uma vez, atendi acidentalmente uma chamada dele em alta voz enquanto ela estava no meu gabinete. Olá, querida. A voz dele encheu a sala. Ainda vamos jantar esta noite? Audrey ficou imóvel, a cor a desaparecer-lhe do rosto, enquanto eu respondia calmamente. Claro, querido. Às 19 horas no Marcel's, o teu restaurante favorito. Depois de desligar, observei o meu marido a confirmar planos que tínhamos há semanas. Homens, não é? Ela mal conseguiu soltar uma gargalhada sufocada. O peso psicológico começou a esmagá-la. Olheiras surgiram-lhe debaixo dos olhos. A postura confiante desmoronou. Sobressaltava-se sempre que o nome do meu marido era mencionado. No entanto, ainda assim, nenhum deles teve a coragem de se confessar. Nenhum teve a coragem de acabar com a farsa. A reviravolta final veio no gala de beneficência anual da empresa. Eu andava a planear o evento há meses. O palco perfeito para a próxima fase da minha orquestração. Audrey, gostaria que tratasse da lista de convidados VIP, instruía há 2 semanas antes do evento. Incluindo o meu marido. Ele é péssimo com os RSVPs. As mãos dela tremeram ao pegar na lista. O seu marido vai comparecer, claro. Richard nunca falha, disse com um sorriso caloroso. Foi onde nos conhecemos, na verdade. Há 12 anos. Derramou champanhe no meu vestido e insistiu em pagar-me o jantar para se desculpar. Observei a realização cristalizar-se nos olhos dela. A confirmação final de que ela dormia com o marido da chefe. O homem que ela pensava que podia deixar a esposa por ela estava prestes a entrar num evento onde teriam de fingir que eram desconhecidos. Na noite do gala, usei vermelho. Um Valentino sem costas que o Richard sempre adorou. Audrey, posicionada à entrada com a lista de convidados, parecia prestes a vomitar quando me viu. Está deslumbrante, disse-lhe, ajustando-lhe a placa com o nome. Já estão todos os VIPs registrados? Quase, sussurrou, faltam só mais alguns. Quando Richard chegou, o sangue esvaiu-se-lhe do rosto. A esposa e a amante lado a lado. Uma em poder vermelho, a outra em miséria preta. Beijei-o publicamente, possessivamente, observando a Audrey por cima do ombro dele enquanto ela lutava para manter a compostura. Querido, já conheceste a minha brilhante nova assistente? Afastei-me e apontei para Audrey. Tem sido absolutamente inestimável nestes 2 últimos meses. A expressão do Richard, ao apertar a mão da Audrey, era o retrato de um homem a perceber que tinha provocado a sua própria destruição. Prazer em conhecê-la, conseguiu dizer. O prazer é meu, murmurou Audrey, incapaz de lhe olhar nos olhos. Durante toda a noite, mantive-os na mesma órbita. Apresentei a Audrey a clientes enquanto segurava o braço do Richard. Pedi-lhe que nos trouxesse champanhe. Incluí-a nas conversas sobre as renovações da nossa casa no lago. À meia-noite, ambos estavam quase a colapsar, presos num pesadelo criado por eles próprios. O que nenhum deles sabia era que esta tortura teatral era apenas o prólogo. O verdadeiro plano estava apenas a começar a desenrolar-se. O que nem o Richard nem a Audrey perceberam foi que eu andava a orquestrar esta convergência meses, antes mesmo de a Audrey pôr os pés no meu escritório. O anúncio de emprego a que ela respondeu? Eu mandei colocá-lo especificamente no site de ofertas que ela frequentava. A posição em si foi criada para corresponder perfeitamente às suas qualificações. Nada sobre a nossa ligação foi coincidência. Foi arquitetônico. 3 meses antes de contratar a Audrey, descobri a infidelidade do Richard da forma mais banal possível. Ele deixou o Apple Watch em casa e as notificações não paravam de apitar com mensagens dela enquanto eu limpava. 26 anos neste mundo e a Audrey ainda não tinha aprendido a evitar enviar conteúdo explícito durante o horário de trabalho. O timing dela tornou-se a minha vantagem. Em vez de confrontar o Richard imediatamente, entrei em modo de investigação. Contratei a Meredith Parker, uma antiga agente do FBI transformada em investigadora privada, especializada em casos de infidelidade. Fria, metódica e discreta. A Meredith documentou o caso deles com precisão clínica, fotografando os encontros, gravando as conversas em locais públicos, construindo um dossiê completo sobre a relação deles.
A maioria dos clientes só quer provas suficientes para o processo de divórcio, observou a Meredith durante a nossa terceira reunião. Você é diferente. Está a recolher informações como se estivesse a planear uma operação militar. Eu tinha sorrido. Conhecimento não é apenas poder, Meredith. É arquitetônico. Não estou a tentar acabar com um casamento. Estou a desenhar uma consequência. Enquanto seguia os passos da Audrey, descobri que ela tinha terminado licenciatura em marketing, mas estava com dificuldades em entrar na indústria. Trabalhava num café para pagar as contas, enviava dezenas de candidaturas por semana e estava cada vez mais desesperada. Perfeita. Vulnerável e ambiciosa. Uma combinação que a tornava receptiva tanto à atenção do Richard como à minha oportunidade de carreira. O que o Richard não sabia era que eu já tinha consultado a Patrícia Bernatia, a advogada de divórcio mais implacável de Boston, 6 semanas antes de contratar a Audrey. Juntas, desenvolvemos uma estratégia para proteger a minha empresa e os meus bens. Massachusetts é um estado de distribuição equitativa, explicou a Patrícia. Mas com a infidelidade dele documentada e a empresa criada antes do casamento, podemos minimizar significativamente a reivindicação dele. A Patrícia ajudou-me a mover os ativos discretamente, a documentar a trajetória de crescimento da minha empresa antes e durante o casamento, e a preparar demonstrações financeiras que distinguiam claramente meu sucesso independente dos nossos empreendimentos conjuntos. Tudo enquanto Richard permanecia alheio, acreditando que a sua vida secreta ainda era secreta. Entretanto, eu mantinha um diário detalhado de todas as noites até tarde, todos os fins de semana no golfe, todas as viagens de negócios que coincidiam com as datas e locais onde a Meredith tinha documentado com a Audrey. Não era só para o tribunal. Era para mim. Para a narrativa que eu estava a construir. Também comecei a confiar no Trevor Sullivan, o diretor de operações da empresa e meu amigo de confiança há 15 anos. A única pessoa, além da Meredith e da Patrícia, que sabia o que estava a acontecer. Isto é ou a autotortura mais elaborada, ou a vingança mais brilhante que já vi, disse o Trevor quando revelei o meu plano. Tenha certeza de que quer trazer isto para o local de trabalho? O local de trabalho é onde eu me destaco, respondi. É onde está o meu poder. Ele invadiu o meu casamento. Eu estou apenas a mover o campo de batalha para um terreno que me favorece. O Trevor tornou-se o meu aliado operacional, ajudando-me a reestruturar o papel da Audrey para maximizar a sua interação comigo enquanto minimizava o contato com outros funcionários que pudessem revelar demasiado sem querer. Criamos projetos que exigiam noites até tarde, que coincidentemente se alinhavam com os encontros planeados com o Richard. O Trevor também me ajudou a preparar a empresa para o inevitável escândalo quando tudo viesse à tona. O que eu não contei ao Trevor foi sobre a câmara escondida que instalei no quarto de hóspedes. O quarto que o Richard começou a usar há 3 meses, alegando que o meu ressonar o mantinha acordado. O mesmo quarto onde ele levou a Audrey 2 vezes enquanto eu estava fora em conferências. As gravações não eram para o tribunal de divórcio. Era uma alavanca de outro tipo. Também estive a documentar outra coisa. O verdadeiro talento da Audrey. Apesar de tudo, ela tinha um instinto criativo notável. As ideias de campanha dela eram inovadoras. A sua compreensão das tendências de marketing digital era intuitiva. Noutra vida, talvez tivesse sido sua mentora em vez de sua inimiga. Esta realização deu-me a peça final do meu plano. A parte que nem o Richard nem o Trevor conheciam. 2 semanas depois do gala, convidei a Audrey para me acompanhar a Nova York para uma apresentação importante a um cliente. O Richard ficou aliviado. Isso significava que a Audrey estaria longe da situação desconfortável no escritório e que ele teria tempo para pensar. O que ele não sabia era que a reserva era para um quarto de hotel, não 2, forçando a Audrey e a mim a partilhar o espaço durante 48 horas. Espero que não se importe de partilhar, disse quando entramos na luxuosa suíte do Plaza. O hotel cometeu um erro com a nossa reserva e está completamente cheio por causa de uma convenção. A Audrey parecia aterrorizada, mas assentiu. Claro que não. Essa noite, depois da nossa apresentação bem-sucedida, pedi serviço de quarto e abri uma garrafa de Cabernet. A tensão entre nós era tão densa que se podia cortar com uma faca. Você sabe, não sabe, murmurou finalmente a Audrey após o segundo copo, com lágrimas a formarem-se nos olhos. Pousei lentamente o meu copo de vinho. Saber o quê, Audrey? Sobre o Richard. Sobre nós. A voz dela quebrou na última palavra. Eu não respondi de imediato, deixando o momento esticar-se até ela mal conseguir respirar. Depois,
Tirei da mala a pasta da Meredith e coloquei-a na mesa entre nós. Eu sabia antes de você enviar a sua candidatura, disse baixinho. Sabia onde morava, onde trabalhava, a que horas ia ao ginásio às terças e quintas. Sabia o valor da sua dívida estudantil e que envia dinheiro para sua mãe em Ohio todos os meses. O rosto dela desfez-se em confusão, depois em horror, à medida que percebia as implicações. Planeou isto. Contratou-me sabendo. Eu não apenas sabia, Audrey. Eu escolhi-a, criei a posição para si. Certifiquei-me de que o salário era exatamente o que precisava para deixar o café e pagar os seus empréstimos. Por quê? Sussurrou. Por que não simplesmente me despedir ou divorciar-se dele? Por que este jogo? Inclinei-me para a frente, a voz firme. Porque despedir-te seria rápido. Divorciar-me dele seria o esperado. Nenhum dos dois ensinaria a lição que eu queria transmitir. Abri a pasta e mostrei-lhe as provas da relação deles, juntamente com as minhas anotações sobre o desempenho dela no trabalho. A ironia, Audrey, é que você é realmente talentosa. Tem o potencial que eu afirmei ver em si naquela entrevista, o que me leva ao verdadeiro motivo de estarmos em Nova York. Deslizei um envelope selado pela mesa. Aqui é onde a verdadeira decisão acontece. As mãos da Audrey tremiam enquanto abria o envelope. Lá dentro estavam 2 documentos. Uma carta de demissão e uma proposta de emprego da Apex Creative, o nosso maior concorrente, sediada em Chicago. Não percebo, sussurrou, olhando para cima com confusão e lágrimas no rosto. É bastante simples, respondi, servindo-me de outro copo de vinho. Opção 1. Assina a carta de demissão, sai da minha empresa com uma referência decente e desaparece da minha vida profissional e pessoal para sempre. Bati no segundo documento. A opção 2 é mais interessante. O meu amigo Marcus Taylor, da Apex, deve-me um favor. Concordou em contratá-la com a minha recomendação. Um cargo real, salário competitivo, a 3.000 quilômetros de Boston. Longe do Richard. Longe de mim. Os olhos dela regalaram-se ao processar as minhas palavras. Está a ajudar-me. Estou a dar-lhe uma escolha, corrigi. Mais do que me deu a mim. Mas por que me ajudaria a conseguir outro emprego depois do que eu fiz? Estudei-a por um momento, vendo além da mulher que dormiu com meu marido, para a pessoa ambiciosa e talentosa que foi manipulada por um homem experiente na arte da mentira. Porque o Richard disse-lhe que estava infeliz, não foi? Que estávamos praticamente separados. Que eu era fria, obcecada com o trabalho, provavelmente a ter o meu próprio caso com o Trevor. O choque no rosto dela confirmou as minhas suspeitas. Estou casada com ele há 10 anos, Audrey. Não é a primeira. Apenas a mais nova. Ela tapou a boca, abafando um soluço. Houve outras. 3, que eu saiba. Todas convencidas de que eram especiais. Dei um gole deliberado no vinho. A diferença é que você tem talento verdadeiro. Talento que o Richard vai usar para fazê-la sentir-se valorizada, enquanto lentamente destrói a sua autoestima. Deslizei o meu telemóvel pela mesa, mostrando-lhe mensagens do Richard daquela mesma noite. Tenho saudades. Mal posso esperar para te ver amanhã. A pensar em sair mais cedo. Ele está a enviar-me estas mensagens enquanto está longe de si, expliquei. Não menciona que está comigo, claro. Algo endureceu na expressão dela. A primeira raiva genuína que vi nela. Ele disse que vocês mal falavam. Tivemos pequeno almoço juntos esta manhã. Ajudou-me a fazer as malas para esta viagem. A hora seguinte desenrolou-se como uma sessão de terapia, com a Audrey a perceber gradualmente até que ponto tinha sido manipulada pelo Richard. Como ele sincronizava as histórias para nos manter separadas na narrativa dele. Dizia-lhe que eu estava fora quando estava em casa. Inventava discussões que nunca aconteceram. Pintava-se como a vítima de um casamento sem amor, enquanto interpretava o marido dedicado quando lhe convinha. O que acontece agora? Perguntou finalmente, exausta com as revelações. Agora decide. Demissão ou mudança? De qualquer forma, vai deixar a minha empresa. Ela olhou os documentos por um longo momento, antes de levantar o olhar com uma determinação inesperada. E o Richard? O que vai fazer com ele? Sorri ligeiramente. Isso já está em andamento, e não é da sua conta. É da minha conta, insistiu, com um brilho de desafio nos olhos. Ele usou-me para magoar. Quero saber que vai pagar pelo que nos fez a ambas.
Esse foi o momento em que o meu plano realmente se cristalizou, porque eu não tinha previsto a raiva da Audrey transformar-se em aliança. De manhã, tínhamos um novo acordo. Ela aceitaria o trabalho em Chicago, mas não antes de me ajudar a completar o ajuste de contas com o Richard. Quando voltamos a Boston, começou a fase 2. A Audrey continuou a trabalhar como minha assistente, mas agora era uma cúmplice voluntária. Começou a passar informações falsas ao Richard sobre a minha agenda, criando oportunidades onde ele acreditava que não nos cruzaríamos. Entretanto, eu arranjei maneira de ele descobrir acidentalmente provas de que eu estava a preparar a expansão da agência a nível nacional. Um movimento que aumentaria significativamente o valor da empresa, mesmo antes daquilo que ele não sabia serem os processos de divórcio. A armadilha era elaborada, mas psicologicamente perfeita. O Richard, acreditando que eu estava distraída com a expansão dos negócios e inconsciente do caso dele, começou a descuidar-se. Passou a usar o nosso cartão de crédito partilhado para comprar presentes para Audrey, foi menos cuidadoso com as desculpas e chegou a levá-la a restaurantes onde éramos conhecidos. Tudo meticulosamente documentado pela Meredith. O que o Richard também não sabia era que eu tinha estado a comprar metodicamente a parte minoritária dele na minha agência através de uma empresa fictícia que o Trevor me ajudou a criar. O Richard assinou os papéis de transferência acreditando que estava a adquirir novos imóveis. A participação de 12% dele tinha sido reduzida para 3%, sem o conhecimento dele. Tudo completamente legal, tudo com a assinatura dele. A peça final encaixou quando Richard sugeriu que organizássemos um jantar para a equipe executiva da minha empresa. Algo que ele raramente propunha. Concordei com entusiasmo, sabendo exatamente por quê. A Audrey tinha lhe dito que eu planeava anunciar a minha reforma no final do ano. Informação que eu a instruí a revelar acidentalmente durante um dos encontros secretos deles. O Richard, acreditando que eu em breve deixaria a empresa, viu uma oportunidade de se posicionar para o maior benefício financeiro no que ele planeava ser um divórcio futuro. Até começou a contactar os membros do conselho, ostensivamente para apoiar a minha transição. O jantar foi marcado para um sábado à noite, em nossa casa. Passei o dia a preparar-me com atenção incomum aos detalhes. Escolhi os pratos favoritos do Richard, pus a arrefecer o vinho preferido dele e até vesti o vestido azul que ele sempre elogiava. A esposa perfeita e desprevenida. Os convidados chegaram às 20 horas. O Trevor e a esposa, a minha CFO e o marido, 2 membros do conselho com as respectivas esposas, e claro, a minha dedicada assistente Audrey, que insistiu em ajudar a servir apesar de ser fim de semana. Durante os coquetéis, o Richard foi o anfitrião perfeito. Encantador e atencioso. Ninguém teria adivinhado que ele andava a dormir com a jovem que enchia os copos de champanhe deles. Ninguém, exceto Trevor, que assistia à encenação com olhos conhecedores. Depois do jantar, como planeado, o Richard bateu no copo. Gostava de propor um brinde à minha brilhante esposa, anunciou, sorrindo para mim com adoração ensaiada. Que construiu uma empresa extraordinária com visão e determinação. Todos ergueram os copos enquanto ele continuava. E que merece o melhor, ao preparar-se para o próximo capítulo da sua vida. Essa era a minha deixa. Levantei-me, tocando-lhe no braço com carinho. Obrigada, querido. Tens razão, tenho estado a planear uma mudança significativa. Sorri para os nossos convidados. Mas antes de partilhar essa novidade, pensei que podíamos ver uma pequena apresentação. O Trevor apagou as luzes enquanto eu ativava o ecrã de projeção que desceu do teto da nossa sala de jantar. Uma instalação que o Richard questionou quando a mandei pôr, meses antes. Chamo-lhe vidas paralelas, disse agradavelmente, clicando no comando. O ecrã iluminou-se com uma imagem dividida. De um lado, o Richard a beijar-me de despedida no nosso alpendre, com a pasta na mão. Do outro, com carimbo de hora, 20 minutos depois, o Richard a fazer check-in no Harbor Hotel com a Audrey. O Richard ficou paralisado, o copo de champanhe a meio caminho dos lábios. Sincronismo fascinante, não acha? Observei casualmente, avançando para o slide seguinte. Richard no nosso jantar de aniversário, à esquerda. Richard e Audrey em Providence na noite seguinte, à direita. A sala ficou completamente em silêncio. Olivia. O Richard conseguiu finalmente dizer: "O que é isto?" "Isto", respondi com calma, "é a razão pela qual decidi não me reformar. Em vez disso, estabeleci um novo plano de sucessão para a agência." Assenti para o Trevor, que distribuiu pastas por cada convidado.
Encontrarão lá dentro o anúncio formal da nossa reestruturação de liderança. Estou a assumir controle total de todas as operações, comprando todas as participações minoritárias, incluindo os 3% restantes do meu marido. O rosto do Richard contorceu-se em confusão. 3%? Eu tenho 12% da empresa. Tinhas, corrigi. As transações estão detalhadas na página 4. Todas com a tua assinatura. Enquanto ele folheava os documentos freneticamente, continuei a falar com os nossos convidados atônitos. Também encontrarão o meu anúncio formal de separação, juntamente com garantias de que este desenvolvimento pessoal não afetará as operações da empresa nem os relacionamentos com os clientes. Virei-me para Audrey, que estava rígida junto à mesa de serviço. Audrey, quer partilhar também a sua novidade? Todos os olhos se voltaram para ela, enquanto avançava, a voz firme apesar do terror. Aceitei um cargo de diretora criativa sênior na Apex, em Chicago. A minha carta de recomendação da Sra. Bennett está incluída nas vossas pastas. A explicar as circunstâncias invulgares da minha saída, o Richard olhou entre nós com horror crescente, finalmente percebendo que a amante e a esposa tinham formado uma aliança. Há quanto tempo sabes? Sussurrou. O tempo suficiente para garantir que vai sair deste casamento com exatamente o que mereces, respondi. O Mercedes é teu. O resto fica comigo. Enquanto os nossos convidados permaneciam em silêncio absoluto, levantei o copo. Há novos começos. Para todos nós. O desfecho desenrolou-se com uma dignidade surpreendente, pelo menos publicamente. O Richard saiu de casa nessa mesma noite, levando apenas os seus pertences pessoais e as chaves do carro que eu lhe tinha tirado aos pés. O nosso divórcio foi finalizado em tempo recorde, com Richard aceitar os termos do acordo sem contestação. Ele sabia que, se me desafiasse, apenas traria à luz ainda mais provas. A Audrey partiu para Chicago 2 semanas depois. Antes de partir, entregou-me um envelope selado. O que é isto? Perguntei. Tudo o que ele me disse sobre si. As mentiras, as histórias, as promessas. Ela olhou-me nos olhos com firmeza. Pensei que devia saber exatamente o que está a deixar para trás. Nunca abri esse envelope. Certos conhecimentos não servem para nada além da dor. E eu tinha terminado de permitir que o Richard decidisse o que me magoava. A empresa prosperou nos meses seguintes. O escândalo causou uma breve agitação nos círculos da indústria, mas a forma transparente como lidei com a situação, incluindo uma entrevista franca à The Week sobre como navegar uma traição pessoal mantendo padrões profissionais, acabou por fortalecer a nossa reputação. Passamos a ser reconhecidos não apenas pela excelência criativa, mas também pela liderança ética. Os clientes apreciaram saber exatamente onde nos posicionávamos. O Trevor assumiu o papel de parceiro operacional, preenchendo os cargos que o Richard tinha negligenciado durante anos. A nossa relação profissional aprofundou-se em algo que eu não tinha antecipado. Não foi romance, mas algo igualmente valioso. Confiança genuína. Sabe, comentou Trevor 6 meses após o jantar revelador, a maioria das pessoas teria simplesmente despedido-a e divorciado-se dele. A maioria reage, respondi. Eu respondo. Há uma diferença. Mas continuar a trabalhar com o amante do seu marido durante 2 meses enquanto orquestrava a queda dele? Isso é pensamento estratégico de outro nível. Sorri. Construí esta empresa ao ver potencial onde outros viam problemas. A Audrey não era o problema. Era dano colateral no padrão do Richard. Assim que percebi isso, ela tornou-se um ativo, não uma adversária. Falando da Audrey, ela destacou-se na Apex. Mantivemos uma relação estranha, mas respeitosa, à distância. Uma mentoria profissional forjada no fogo de uma traição mútua. Ela enviava-me as campanhas dela para feedback. Eu conectava-a com contactos da indústria. Nenhuma de nós mencionou o Richard. Quanto ao Richard, mudou-se para Filadélfia com uma representante de vendas farmacêuticas que conheceu numa conferência. Segundo amigos em comum, conta uma versão muito editada do nosso divórcio, em que se pinta como a vítima de uma mulher fria, calculista e obcecada pela carreira. A verdade não me incomoda. A narrativa dele não altera minha realidade. Na semana passada, recebi um prêmio de excelência profissional numa cerimônia em Nova York. Enquanto estava no púlpito, olhando para uma sala cheia de colegas e concorrentes, pensei no caminho sinuoso que me levou até ali. Não apenas conquistas profissionais, mas acertos pessoais.
O sucesso não é apenas construir algo valioso, disse a audiência. É saber o valor real daquilo que construiu e estar disposto a protegê-lo. Às vezes, o maior teste de liderança não é o que cria, mas aquilo que se recusa a deixar que o destrua. Mais tarde, nessa noite, uma jovem aproximou-se de mim na recepção. Trazia uma pasta na mão e irradiava ambição nervosa. Senhora Bennett, sigo a sua carreira há anos. A sua história é tão inspiradora. Qual parte? Perguntei, genuinamente curiosa. Como reconstruiu tudo depois da traição? Respondeu. A maioria das pessoas teria ficado devastada, mas transformou isso em algo poderoso. Sorri, pensando na coreografia complexa que me tinha trazido até aquele momento. Os riscos calculados, a paciência estratégica, a disposição para conviver com desconforto enquanto esperava pelo momento certo para agir. O segredo, disse-lhe, é reconhecer quando alguém o subestima, e deixá-lo continuar a fazê-lo até o momento exato em que essa subestimação se torna a ruína dele. Já não penso muito no Richard. O que existe entre nós agora não é ódio, nem sequer raiva. É apenas a satisfação silenciosa de saber que, quando ele testou os meus limites, descobriu que eles não estavam onde ele pensava. Não eram limites emocionais para manipular, nem votos matrimoniais para quebrar. O meu verdadeiro limite era a dignidade. E no fim, eu não só a defendi. Eu defini-a. Nos meus próprios termos. Às vezes, à noite, ainda me pergunto o que teria acontecido se o tivesse confrontado imediatamente. Se tivesse seguido o guião esperado de lágrimas e acusações. Mas essa teria sido a história dele, não a minha. E se há uma coisa que aprendi com tudo isto, é esta. Quando alguém tenta fazer de si uma personagem na narrativa dele, lembre-se de que continua a ser o autor da sua própria história. E às vezes, a reviravolta mais satisfatória é aquela que eles nunca veem chegar.